Olá, eu sou o professor Ira Ribeiro e quero que você agora conheça o Docker. O Docker é uma excelente ferramenta para quem é desenvolvedor e também para quem trabalha com infraestrutura. É essencial, se você trabalha com TI, você conhecer o Docker. Então vamos lá. O Docker, né? Então como que a gente pode entregar software sem dor? Como que a gente pode garantir que o software que roda no desenvolvimento, lá no notebook do programador, vai rodar em produção, sem aquela velha frase conhecida que é: na minha máquina estava rodando, né? Como que a gente pode criar um ambiente de desenvolvimento que tenha a infraestrutura da produção sem duplicar a estrutura física e também dobrar os custos? Então, para que você vai ter um servidor de desenvolvimento com o mesmo tamanho e capacidade de um servidor de produção, né? E às vezes, num ambiente de TI, você tem vários servidores. Como é que você vai replicar isso lá para o desenvolvimento, para que ele possa criar, testar o software e garantir que esse software que ele criou e testou vai rodar em produção sem dor, né? Como que você pode fazer isso? Como que você pode garantir que as várias camadas e peças de software, né? Você tem servidor de cachê, servidor de banco de dados, você tem servidor de NoSQL, você tem várias e várias camadas e serviços para botar um aplicativo, alguma coisa interessante no ar, né? Como você garante que isso vai funcionar bem e como que você vai garantir de não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Então, por exemplo, se você roda uma VM, né, uma Virtual Machine, e essa VM ou várias VMs rodam num host físico só, né? Se esse host for para o beleléu, o que vai acontecer com todas as suas VMs? Elas vão parar, né? Como é que você vai restaurar o serviço em outro host físico de forma rápida e fácil? Como é que você garante isso, né? E o Docker veio para responder essas perguntas. Então, o Docker funciona como um container. Sabe aqueles containers de navio que é utilizado para carregar carga? Então, antigamente, quando não existia container, né, você tinha caixa, você tinha sacos, você tinha objetos, você tinha vários itens de diversos tamanhos que precisavam sair de uma fábrica e ser transportado através de navio, depois de caminhão, até chegar no cliente final, né? E cada hora que você trocava o meio de transporte era uma mão de obra danada, você acondicionar esses diferentes itens de diferentes tamanhos, diferentes volumes, né? E ali em 1960 surgiu os containers. Então você coloca tudo hoje que você precisa dentro de um container e você transporta o container sem se preocupar com o que está lá dentro do container, né? Então o Docker ele funciona como um container de software que encapsula tudo que o software precisa para rodar, né? O Docker ele roda, gente, no kernel existente, ou seja, ele roda em cima do kernel do host que ele estiver executando, ok? E ele isola completamente o ambiente do container do ambiente do host que ele está rodando. Então você tem um isolamento muito grande ali do que está rodando, igualzinho acontece com as VMs, né? Mas ele compartilha ainda o mesmo kernel. Não é um isolamento completo e total, mas ele é um isolamento muito, muito grande do ponto de vista do programa, né? A gente vai ver isso com mais detalhes e possibilita, né, com essa arquitetura de containers, você criar uma arquitetura de microserviços. Então, cada container seu pode rodar uma peça, um pedaço que precisa para o seu software. Então, um container pode rodar o seu servidor web, o outro vai rodar o seu main cache, o outro vai rodar o Redis, o outro vai rodar o MySQL, o outro vai rodar o NoSQL, o outro vão ficar os seus dados, o outro vai rodar algum repositório seu, o outro vai armazenar, sei lá, as imagens ou os arquivos dos seus clientes que fazem o upload dentro da aplicação. Então você pode compartimentar isso, né, em vários e vários containers e você pode
intercambiar e trocar os containers, né, por outras versões ou outros pedaços melhorados, sem ter que afetar o todo, né? Então, é importante que você saiba, né, que os containers também são executados de forma rápida, né? E eles podem ser parados e reiniciados e trocados também em segundos, o que não acontece numa VM, né? Você vai dar um stop numa virtual machine, isso demora até vários minutos, aí você troca algum parâmetro, alguma coisa, aí você vai dar start de novo, pode demorar vários e vários minutos para ela startar de novo. Com os containers do Docker não, isso acontece em segundos, né? 2 segundos no máximo, você já parou ou já reiniciou ou já iniciou um container. Então é muito, muito rápido, né? O Docker, gente, para você ter uma ideia nessa imagem aí, né? Você tem aí do lado esquerdo uma VM, né? Então a VM você tem o servidor, você tem aí o host OS, né? Que pode ser o Windows, pode ser Linux, ou pode ser um OS próprio para rodar VM, né? E aí você tem um hypervisor, né, que vai rodar em cima deste host. Aí você instala um sistema operacional convidado, que pode ser Linux, pode ser Windows, etc. E cada sistema operacional convidado vai ter ali os seus binários, né, os seus arquivos, as suas bibliotecas, onde você vai rodar em cima desses binários e dessas bibliotecas os seus aplicativos. Então, ele compartimenta tudo, né, numa VM, mas você tem ali a camada do sistema operacional convidado que num Docker você não tem. Então, do lado direito aí a gente vê o Docker, você vai ter o servidor, vai ter o OS convidado ali onde vai rodar o Docker, né, preferencialmente um Linux, mas também roda em Windows e roda em Mac. E aí você tem as bibliotecas e os executáveis, né, que estão dentro do container. E ali você roda diretamente os aplicativos A, B e C dentro desse container ali. E isso roda aproveitando o kernel do sistema operacional host. Então você tem aí menos camadas de software, né? Então você quer rodar uma aplicação isolada, né, do host, mas você não precisa instalar um sistema operacional completo para rodar essa aplicação de forma isolada. É isso que o Docker faz para você, né? Então, com essa facilidade de você não precisar instalar um sistema operacional convidado para ter um isolamento, né? O overhead, ou seja, o tanto de processamento que o Docker come em comparação com você rodar essa aplicação de forma nativa no host ou rodar dentro de uma VM, né? Esse overhead do Docker ele é quase inexistente, né? Então, em termos de CPU, a diferença é ridícula. O overhead de rede também é muito pequeno, ou seja, o empacotamento disso dentro da rede também é muito, muito, muito pequeno. Os containers, né, são extremamente leves, eles rodam aí em 1 segundo ou menos dentro de um host, né? Para você ter ideia, um laptop típico hoje, né, com processador i5 aí e 4 GB de RAM, ele pode rodar de 10 a 100 containers facilmente, né? Ao passo que um servidor típico, né, um servidor aí pequeno, ele pode rodar de 100 a 1000 containers sem problema nenhum, né? E a grande sacada é o que roda local, né, vai rodar no servidor com o mesmo comportamento, independente da versão, da distribuição e das dependências de software. Então acabou aquele negócio de o desenvolvedor fez uma coisa, aí fez um patch lá no sistema operacional dele, alterou algumas variáveis de ambiente, alterou algum comportamento no laptop dele, e aí esqueceu de configurar isso no servidor, e aí na hora que coloca o software no servidor não roda direito, acha um monte de bug, um monte de falha, e com o Docker isso acabou, porque você cria um container para rodar o seu software lá no seu notebook em desenvolvimento. Isso estando ok, você recria, né, ou sobe esse container lá para o seu servidor e vai rodar igualzinho, sem dor de cabeça.
Então a gente vê aí nesse comparativo, né, de CPU, você tem aí de verdinho, né, o número de segundos para calcular aí 20 mil números primos, né? Numa CPU simples, né, num Linux padrão, por exemplo, sem nada, você vai gastar aí 15,26 segundos. Com o Docker rodando esse código de calcular número primo dentro do Docker é 15,22 segundos. E dentro de uma VM, né, de uma KVM, você vai gastar 15,13 segundos. Então, assim, a diferença de você rodar uma coisa dentro do Docker ela é muito, muito pequena. É importante que você saiba, gente, que o container ele tem o seu próprio espaço de processo, os seus namespaces. Então, ele cria esse isolamento. Você tem o isolamento da rede também, ele tem sua própria rede interna, o ecossistema ali dos Dockers, né? Um container ele pode rodar um programa como root sem problema, porque isso não vai afetar o sistema operacional host. Então, você tem aí, você não precisa tanto se preocupar com isso, né? Você pode ter os seus próprios diretórios, SBIN, etc, init, e vários outros diretórios que compõem a arquitetura de um Linux sem afetar o host. Então, você pode ter toda uma árvore de sistema de arquivos dentro do container completamente diferente do host, que isso não vai ter problema, né? O sistema de arquivos do Docker ele é incremental, né, por camadas, então permite que você tenha um rollback muito fácil, né? A performance de CPU de um container é quase igual à performance nativa, né? Em termos de memória, o Docker consome um pouquinho a mais de memória, que é a parte de controle dele, que um processo precisaria se ele fosse rodar de forma nativa, e de rede o overhead ele é mínimo, né? Então, para você ter noção aí, a questão de PID, né, o Process ID, né, eu coloquei esse slide aí. Então, por exemplo, o meu bash está no PID ID 212, né? E aí, na hora que você roda o bash dentro de um container, de uma imagem de Ubuntu, né, você tem aí o bash rodando no PID ID 1, né? E o PSLX, que foi o comando que foi executado dentro desse bash, dentro desse container, está com o PID ID 16. Então, você pode ver que o PID ID ele é totalmente isolado. Então, isso é muito, muito bom. A questão dos pontos de montagem, né, o mounting points, também é muito diferente. Então, se você tem 32 pontos de montagem, né, montagem de diretório, de volumes, etc., lá no seu host, você pode ter outra a arquitetura de montagem de diretórios, de volumes dentro do seu container completamente isolado. A questão de namespaces, né, de compartilhamento de memória e segmentos, ela também é totalmente isolada. Então, você vê aí o IPCS do host e o IPCS de um container é totalmente diferente. É importante que você saiba, gente, que o Docker não é uma virtual machine. Então, ele não é uma virtual machine leve. Por quê? Porque ele aproveita o kernel do host. O Docker não precisa de sistema operacional convidado. O Docker isola o processo que você quer rodar, o programa que você quer rodar do host. O Docker permite que você execute um ambiente diferente do host. Então, você pode ter um host Red Hat e rodar uma imagem do Ubuntu, do Debian, do CentOS, do OpenSUSE e etc., né? O Docker permite que você tenha uma biblioteca com dependências e versões diferentes do host. Então, você pode ter uma biblioteca ali de Python numa versão do host e outra completamente diferente lá dentro do Docker, ou de PHP, ou de Ruby, o que você quiser, né?
O Docker, é importante que você saiba também, ele pode rodar dentro de uma VM, né? E o Docker pode até rodar dentro de um container também. Você pode ter um container dentro de um container. Existem algumas situações específicas onde isso é bom. Então aí, para você ter uma noção, né, essa ilustração aí, essa metáfora, né, o Docker seria aí o edifício com apartamentos, né? Então você tem ali uma mesma entrada em comum, você tem ali o lobby, você tem os elevadores, você tem a parte de lazer do prédio e todos os apartamentos, os containers, né? E o apartamento pode ser visto como um container, compartilha toda essa área comum. Ao passo que uma casa não, uma casa seria uma virtual machine, onde você tem que ter todo um sistema operacional convidado, instalado para você ter todos os serviços de água, de luz, de lazer, de segurança que a casa necessita para ter. No prédio você compartilha isso tudo e quando você entra para dentro do seu apartamento, você está na sua casa, você está isolado do seu vizinho, né? Bom, então como que a gente entrega software hoje em dia para diferentes dispositivos, né? Você imagina aí, você tem bibliotecas de desenvolvimento, você tem linguagens, você tem base de dados, você tem aí servidores web de diferentes sabores, você tem Java, você tem PHP, você tem Ruby, você tem Python. Como é que você vai garantir que isso tudo que roda no notebook, Windows ou Linux vai rodar no Mac, vai rodar lá num gabinete de servidor, vai rodar na nuvem? Como que você garante que isso vai rodar em vários lugares diferentes, né? Então, a solução é o Docker. E aí, o que cabe num container, né? Então, o que você pode colocar num container? Você pode colocar todo o seu código-fonte, você pode colocar os seus binários, você pode botar as suas bibliotecas para executar a sua aplicação, você pode ter ali o seu gerenciador de pacotes favoritos, dependendo da imagem que você usar no seu container. Então, eu gosto do gerenciador de pacotes do Debian, ou do Red Hat, ou Yum, ou Yast lá do OpenSUSE, ou o que você queira, né, ele vai rodar. Você pode ter os seus próprios aplicativos lá dentro, o seu servidor de banco de dados favorito, seu servidor web favorito, a versão disso, versão de serviços de cachê, né? E inclusive os seus dados, os dados dos seus usuários, os dados da sua aplicação também pode estar num container. E o que fica de fora do container? Você tem ali alguns aspectos, por exemplo, o logging, né? Você ter log de tudo que acontece no container, do comportamento do container, a parte de acesso remoto aos containers, a parte de configuração de rede do seu host fica fora do container e o monitoramento dos containers também fica fora do container ou dentro de um container. Você pode ter um monitoramento dentro de um container que monitora os outros containers. Também é possível você ter isso. E os dados? Onde ficam os dados, né? O Docker ele trabalha muito bem com volumes, né? E esses volumes permitem que um diretório específico, né, que você mapeia, existam dentro e fora do container. Então você pode mapear um diretório lá no host que é espelhado para dentro de um ou mais containers, né? Você pode também ter um volume dentro de um container que é específico de um container e você pode compartilhar esse volume com outros containers dentro de um mesmo host, né? De maneira muito transparente e tranquila. Você pode ter um diretório que pode persistir, ele pode continuar existindo, né? Um volume, mesmo que um container seja deletado. Então você pode criar ali um volume de dados e aí você pode querer trocar o seu container para uma outra versão, uma outra imagem e aí montar esses volumes de novo, né? Você pode criar volumes de dados com o Dockerfile, que é como se fosse um make, né, que cria containers, a gente explica isso depois lá no curso, ou através do Docker Client, né? E uma alteração no sistema de arquivos do container pode ser copiada também para demais containers. Então você
entrou no container, instalou uma biblioteca, instalou um aplicativo, ele gera essa alteração no sistema de arquivos numa camada, e você pode pegar essa camada e jogar em todos os seus outros containers. Então, por exemplo, um desenvolvedor seu fez uma alteração num container e você pode pegar essa alteração e distribuir em todos os containers da sua equipe de desenvolvimento inteira. Então, isso é muito bacana, né? E aí o Docker ele acaba com aquela história de developers versus operators, né? Que é o DevOps. Então ele acaba com essa história, né? Do developer botar a culpa de coisa que não funciona no cara de infra, e o cara de infra botar a culpa no programa do developer que não funciona direito, né? Então você tem aí na realidade agora com o Docker uma facilitação muito grande disso. O próprio developer ele pode ter o mesmo ambiente igualzinho lá do ambiente de produção para desenvolver um código que realmente vai funcionar em produção sem nenhum problema, sem nenhum bug. Tá, tudo bem, né? Você pode falar assim, mas qual que é a grande sacada, né? Eu posso fazer tudo que o Docker faz em uma VM? Pode sim. Eu posso automatizar muita coisa, muita entrega de software com scripts? Pode sim. Mas a grande diferença, a grande questão é você fazer tudo ridiculamente fácil de usar. Então o Docker é muito fácil de usar e aí até o seu próprio desenvolvedor pode criar toda a parte de infraestrutura sem muita dor de cabeça, né? Você pode utilizar as imagens de outras pessoas, as imagens que estão prontas lá no repositório do Docker, né? Isso é um ecossistema muito bom. Você pode fazer a entrega contínua de software, integração contínua, teste contínuo e orquestração de software de forma contínua. Então, na hora que você fala de desenvolvimento ágil, né, o Docker permite que você faça entregas mais constantes de software a cada sprint, né, que você tem lá do seu Scrum ou outra metodologia ágil que você prefira, de uma forma mais rápida e fácil, né? E você pode também criar e compartilhar imagens. Então, todos da sua equipe de desenvolvimento rodam a mesma coisa, né? Acabou essa de funcionou no meu computador, mas não funciona no computador dali, né? E o Docker provê uma maneira simples e padrão, é muito importante essa palavra, que pode ser reproduzida, também é uma palavra muito importante, com facilidade para entregar as imagens e os aplicativos. Então o Docker ele tem uma configuração muito simples, ele funciona no Linux de forma nativa, funciona no Mac, funciona no Windows e funciona também em VMs. Ele é altamente escalável, então você pode criar containers aí de uma forma muito simples e rápida em vários hosts de uma vez só, com a mesma imagem, com as mesmas bibliotecas, com os mesmos aplicativos lá dentro instalado, numa facilidade, numa versatilidade muito grande. E a instalação do Docker é muito simples através do Git, né? E o provisionamento, você criar containers e destruir containers e recriar e reaproveitar, é muito simples. A própria Amazon lá no seu AWS já tem provisionamento de Docker, no Rackspace, no DigitalOcean e até de forma beta no Azure. Então você, nos grandes provedores aí de nuvem, você já tem o Docker lá prontinho e fácil de ser usado e escalável, né? Você pode criar novas instâncias e balanceamento entre elas de uma forma muito, muito rápida e simples, né? Os componentes do Docker, para você ter uma noção. Primeiro a gente tem ali o Docker Daemon, né? Que ele roda em background, é um serviço que fica rodando, né? E ele gerencia os containers e as imagens e ele funciona, né? Ele conversa com o cliente Docker através de uma API em HTTP, né? Você tem o container nada mais é do que uma imagem que está sendo executada, né? Uma imagem
que tem ali seus volumes e tudo. E essa imagem roda os aplicativos e os serviços também rodam dentro desse container, né? A imagem, é o que a gente pode dizer, é como se fosse a base de um container, né? Então, uma imagem seria um container parado, por assim dizer, né? Ou uma cópia, um retrato daquele container, daqueles aplicativos, daquelas bibliotecas, daqueles volumes, daqueles dados. Isso tudo é uma imagem. Na hora que você bota isso para rodar, vira um container, né? Você tem o Docker Client, né, o CLI, que é o cliente que conversa com a API HTTP para processar as requisições. Então, como ele provê uma API em HTTP, você pode utilizar vários e vários clientes de Docker ou provedores de serviço ou ferramentas que podem interagir aí com o daemon do Docker para poder fazer o serviço, né? Inclusive, tem a parte gráfica que você pode também criar, interagir, monitorar os containers de forma gráfica, né? O Docker Engine, né, que seria a casa de máquinas, né, que funciona ali por trás do daemon, né, que cria, entrega e roda os containers. Você tem outro elemento aí dentro do ecossistema do Docker, que é o Docker Registry, que é um repositório público ou privado das suas imagens. Então você baixou uma imagem ou criou uma imagem, instalou, fez, mexeu, alterou, etc. e tal, você recria essa imagem, você pode mandar essa imagem para um repositório para que ela possa ser aproveitada novamente em outros hosts ou no mesmo host, ou ser distribuída, etc. E aí tem repositórios públicos do próprio Docker e tantos outros, e também repositórios privados pagos. E também você também pode rodar o seu repositório local, né, onde você vai guardar as suas imagens de forma, vamos dizer assim, segura e privada, né? E tem diversas imagens, tem diversas ferramentas de orquestração que ajudam na entrega e monitoramento dos containers. Então você tem muita coisa bacana e legal aí para o Docker, né? Como é que é o fluxo de trabalho do desenvolvimento de software com Docker, né? Você trabalha com todos os componentes que você precisa no desenvolvimento, ou seja, você vai ter ali o seu servidor web, seu servidor de banco de dados, seu servidor de cachê, seu servidor de arquivos, seu servidor de cachê de memória, enfim, qualquer serviço que você precise, você vai ter ali dentro dos seus containers, né? Toda a sua equipe de desenvolvimento pode fazer o código no mesmo ambiente, ou seja, vocês podem compartilhar as imagens desses containers e rodar eles de forma local no notebook ou na estação de trabalho de cada programador. Os outros serviços necessários para que a sua aplicação funcione, Redis, Memcache, banco, NoSQL, etc., também vão rodar nos containers dentro de cada estação de trabalho de cada programador. Isso permite com que o programador teste como deve ser, como roda lá em produção, né? E uma vez rodando isso bacana e testado e certificado com qualidade no desenvolvimento, né, o programador ele cria uma imagem, né, desse container dele, e esse container pode ser transportado lá para a produção e rodar em produção muito rapidamente. Então você garante que aquilo que você desenvolveu vai ser aquilo que vai rodar em produção, né? E você ficou satisfeito com o resultado do desenvolvimento, né? Você pega a imagem, envia para um repositório, né, que pode rodar o container de forma automática no ambiente de CI e de CD, né, de entrega contínua e deployment contínuo, né, e você roda em produção. E mais ainda, o que é legal, que permite o crescimento fácil com mais containers e também com load balance. Então, você pode fazer a sua aplicação crescer e atender a demanda de uma forma muito rápida, e isso se traduz em felicidade quase que instantânea, tanto
para os programadores quanto para os caras de infraestrutura. E se algo der errado? Se algo der errado, você volta ao container anterior sem dor nenhuma. Você volta para o estado anterior de uma forma muito rápida, em segundos, né? Você volta e aí tenta corrigir alguma coisa que não apareceu lá nos seus testes, né? Bom, então é muito simples. Eu vou mostrar aqui tudo isso que eu falei nesses 2 slides anteriores em forma de comandos do shell. Então a gente tem ali o host $, né? Vou representar aqui o shell do host. Então a gente vai dar o comando docker run ubuntu bash. Então ele vai rodar a imagem do Ubuntu, né? E vai rodar o processo bash. E aí Ubuntu $, aí estou representando o prompt dentro do container, né? O container está executando o bash. E ali você pode dar um apt-get install, isso, aquilo, qualquer outra coisa e tal, né? Você configura esse seu container, né? E aí você pode dar um commit do container, né? Numa imagem sua, né? Então você cria uma imagem sua, né? E aí você pode, depois que você criou essa imagem base sua, esse seu sistema básico para criar o seu aplicativo, né? Você de novo lá no host, você usa o docker run minha imagem e o bash, e aí você vai ter o prompt do bash lá dentro desse container, onde você pode utilizar o JIT ou o SVN ou qualquer outro software aí de versionamento de código, né? E aí você clona o seu código, né? Você commita o seu código dentro da sua imagem, do seu programa. Pode ser em PHP, em Python, etc. Seja lá o que for, Ruby, né? Etc. E aí você pode commitar isso de novo dentro da imagem. E aí você tem uma imagem de Docker de um container prontinha com toda a sua aplicação, né? E depois, utilizando o Docker Tag e o Docker Push, você pode pegar essa imagem prontinha que você fez e colocar ela no repositório do Docker, né, um repositório público, ou você pagar para um repositório privado, ou no seu próprio repositório, que você pode baixar o programa de repositório para rodar dentro ali da sua rede, do seu ambiente. Então você sobe essa imagem e ali ela tá pronta para ser compartilhada e reutilizada quantas vezes você quiser, né? Então é muito fácil isso, muito interessante você fazer isso, né? Então é muito simples você construir e entregar, né? Então vejam aqui, você pode entregar tanto no ambiente físico, num bare metal, num servidor, né? Puro e simples. Você pode entregar numa VM, você pode entregar lá no cloud, dentro de um AWS da Amazon, de um Rackspace, de um DigitalOcean, né? Isso pode rodar em cima do Windows, em cima do Linux, até em cima do Mac, né? E você tem ali a engine do Docker, né? E ali você pode rodar os seus containers com qualquer tipo de aplicativo. Pode ser Java, você pode ter um pedaço da sua aplicação em Java, outro pedaço em Python, outro pedaço em PHP, outro pedaço em JavaScript, enfim, você pode fazer aí a mistureba que você quiser e isso tudo vai rodar de uma forma bem simples e com entregas rápidas e reutilização também muito fácil. Então é muito, muito interessante em qualquer ciclo de desenvolvimento de software você utilizar o Docker, né? E aí o próprio pessoal do Docker, né? Eles têm 3 palavras-chave para definir o trabalho deles, né? Primeiro é a agilidade, depois é a portabilidade e também o controle, né? Então, a agilidade, você vai ter aí 13 vezes mais releases de software, né? Então, num sistema de desenvolvimento ágil, né, você reduz em 65% o tempo do desenvolvimento em onboarding, né? Você preparar, encapsular, entregar as coisas e tudo. Então, você tem uma redução muito grande disso, né? A portabilidade, você reduz em 41% o trabalho de você ter que configurar um ambiente de produção e acertar ele para rodar o software, né?
e elimina definitivamente aquela historinha do na minha máquina rodava, né? Acaba essa história. E você também tem controle. Então, eles reportam em 62% de redução em casos, em bugs de você trabalhar num ambiente sem o Docker. Então, você tem uma redução de 10 vezes aí do custo de manutenção de uma aplicação. Então, o Docker é essencial para quem trabalha com TI, para quem trabalha com desenvolvimento de software e também para quem trabalha com infra, para quem trabalha lá nos servidores, colocando o software para rodar e garantir que esse software está rodando. Então, se você é um desenvolvedor ou se você é um operador de sistema, né, um SysOp, você precisa conhecer, trabalhar e utilizar o Docker, porque eu garanto que tanto o desenvolvedor quanto o cara de infra vão ser muito mais felizes e ter muito menos dor de cabeça se você passar a usar o Docker. Eu prometo isso para vocês, né? No mais, eu agradeço imensamente você estar aqui comigo nessa aula, né? E nós vamos ter um seminário de Docker em breve, e aí vocês todos são convidados a participar desse seminário, e eu vou mandar um e-mail para todo mundo com mais detalhes depois. Esteja atento, um grande abraço e muito obrigado.